Eu quero trazer um elemento para vocês. Deixa o pessoal sentar. Enquanto isso, eu queria apresentar para vocês essa música do Kiko Arguello. Vejam a força do anúncio da ressurreição que tem nessa música. Eu já vi essa música executada em português, uma vigília pascal. Uma assembleia cantando essa música. Eu sugiro que treinem, ensaiem para o tempo pascal. Escute a música. Vamos ver. Ó. Bem alto. Atenção no refrão. Onde está a morte? Onde está a morte? Onde está mi muerte? Onde está a minha morte? Onde su vitória? Onde está a sua vitória? Ressuscitou. Você imagina a assembleia cantando isso, né? Muito bem. É bom que nos intervalos venham algumas questões. E veja, o domínio da cristologia é um domínio muito delicado. E eu quero deixar ainda mais claro uma afirmação que eu fiz ontem. E vocês têm que prestar atenção no tempo verbal da afirmação. Uma coisa é você perguntar se Jesus poderia pecar. Outra coisa é se Jesus podia pecar. Qual é a diferença? Poderia significa probabilidade, hipótese. Podia significa se algo que aconteceu no passado, né, aconteceu ou não. Certo? Estão entendendo? Você pode lançar inúmeros fatos no campo da probabilidade. Deus poderia ter criado um mundo diferente, Deus poderia isso, Deus poderia aquilo, não é? Porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Então, se você partir desse princípio, você pode tudo. Mas eu poderia, entenderam? Mas isso é só nível de especulação. Nunca esqueça. Eu aprendi isso com o vigário-geral da minha diocese, já falecido, Padre Donato. Morreu de câncer, eu até ajudei a cuidar dele por muito tempo. E ele sempre dizia, o se não existe. O se não existe. Mas existe só intelectualmente, como probabilidade, como possibilidade, como hipótese, como pergunta. Então, o poderia é uma coisa, o podia é outra. Então a pergunta é, Jesus podia pecar? Eu estou falando de um fato, não de uma hipótese. Hã? Estão entendendo a diferença? Vocês podem levantar qualquer questão que quiser. E partindo de um princípio, vocês podem exagerá-lo. Mas assim, a hipótese, neste caso, não serve. Porque o fato desmente a hipótese. Ficou claro? Foi ontem eu falei do ser, lembra quando eu falei? O que é virtualidade? Virtualidade é uma possibilidade que não foi para o ato. Vocês sabem a diferença em filosofia entre ato e potência? Sabem? Quem estudou filosofia sabe que ato é a coisa que já aconteceu, realizada. Potência é o vir a ser, é o que pode ser. Não, veja, a semente
é a árvore em potência, mas ela não é uma árvore, certo? E vamos dizer assim, a árvore é a semente em ato, realizada, brotada. Para simplificar. A pergunta é, para esclarecer até a partir da sua dúvida, não. Então, no campo da hipótese, você pode levantar qualquer hipótese, sim. Porque está no campo das hipóteses. Deus pode tudo, então ele pode fazer qualquer coisa. Mas, se ele quis fazer, e se foi assim, é outra coisa. Então, em ato, eu acabei de dizer que Jesus submeteu a sua vontade livremente humana à vontade divina. Ele podia pecar? Isso desrespeitou a sua liberdade? Não, porque a sua vontade humana, livremente, se submeteu totalmente à vontade divina. Mas se ele não tivesse tentado, se não sido tentado, ele não seria. Ele foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Porque daí seria fácil, né? Não é tentado, o nosso problema é a tentação. E nem estou falando de tentação sexual, é só pensar na geladeira. Não é? Satanás ajudou a inventar a geladeira. Não é? Porque se a gente não tivesse lugar para armazenar comida, não estava lá chamando a gente. Mas ela fica, né? Vem, né? Se bem que eu estou falando da geladeira, mas eu estava brincando. Satanás, ele é da área do TI. É da área do TI. Porque quando a gente mais precisa do microfone do computador, ele falha. É Satanás. Só para provar nossa paciência. É uma tese que eu tenho. Sim. Só uma questão que me veio à cabeça. Seria certo dizer assim, nessa questão do pecado, só para completar. Jesus ele teve a tentação de pecar, porém, como ele submeteu a sua vontade a Deus, ele não cedeu a essa tentação. Então, ou seja, assim ele ensina nós, como humanos, a também não ceder, a submeter. É assim que se corrige, né? Vamos dizer assim. É assim, né? Grave isso do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aí eu exerci a vontade. Veja que a palavra vontade aparece no Pai Nosso. E Jesus, veja, ele reza. O que ele diz na oração, no Word? Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando pedem para ele, isso, mas no final. Um pouco antes de ele aprender, quando pedem para aprender a rezar, o que ele diz? Digam isso para Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não poderia dizer outra coisa diferente, quando ele estava rezando. Ele ensinou a rezar o Pai Nosso assim, na hora da mais extrema dor, como ele rezou. Ele rezou como ele ensinou, ele foi coerente, não é? Senhor, não, eu ensinei os outros que era para fazer a vontade tua, mas aqui, agora, e aí? Não tem essa contradição, não existe, não é? É isso que ele condenava os fariseus, a hipocrisia. Jesus não é hipócrita. Então, assim, viram a diferença entre o tempo verbal? Que eu vejo que vem a pergunta, vem assim, não ficou claro. Ficou claro para vocês agora? Com isso elimina a liberdade de Jesus? Claro, por isso que eu já estou dizendo, isso é um consolo para nós. Nós ainda estamos no domínio do mistério, certo? Não tratem o mistério de Jesus como se trata uma melancia ou uma laranja, que você consegue dividir as coisas e ver as partes nitidamente. Você está falando de pessoa da Trindade, natureza humana e divina, vontade humana e divina. Você não está falando de duas partes que você encaixa, não é um Lego, entendeu? Vontade humana, encaixou, vontade divina. Estão vendo? Entre a vontade humana e divina, vamos enfiar um pecado aqui. A gente transforma tudo a gente objetifica tudo. Então lembra que nós estamos aqui no nível de discussões filosóficas. Só que, de certas especulações filosóficas, nós devemos passar ao dado da revelação. Eu posso levantar a hipótese que eu quiser, mas qual é a resposta da revelação? Porque a lógica é essa. A revelação vem completar o conhecimento que a razão não me dá, certo? E vocês conseguem descobrir a Trindade eu posso descobrir que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, não é? Porque essa é a discussão que começa tudo. Vocês começaram com uma pergunta filosófica. Eu posso perguntar, Deus pode tudo? Então você pergunta, Deus poderia pecar? Isso é uma especulação filosófica.
Muito bem, você pode levantar 1000 hipóteses. Nessa especulação filosófica, você vai dizer que Deus é onipotente, pode tudo, onisciente, onipresente. Pronto, a filosofia te deu essas 3 coisas. Mas tu tem uma série de problemas que essa filosofia não vai responder. Daí você precisa do dado revelado. E a partir do dado revelado, sem renunciar à filosofia, você vai continuar a fazer pergunta. Então assim, você não descobre, por exemplo, a trindade pela razão. Não é? A trindade não é uma conclusão racional. Então você precisa que Deus revele que Ele é trindade. Você pode fazer toda a especulação do mundo, mas até você chegar o verbo encarnado de Deus, segunda pessoa da trindade, que assumiu a carne, daí você... Veja, você tem que ver quantos séculos se passaram para essas questões começarem. Qual foi a primeira questão? Jesus disse que é o Messias. Já descobrimos que Ele não é um Messias político. Ponto 1. Perfeito. Vamos ver agora que Jesus é um novo Moisés. Moisés era humano, né? E aí? No que ele supera Moisés? Não é? Não é isso? Aí chega o primeiro concílio e ele trata da questão fundamental. Afinal, é Deus ou não é? Eles dizem, é Deus. Consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai é o jeito filosófico de dizer o que biblicamente se chama de filho. Muito bem. Mas Ele é Deus? A gente sempre acreditou nisso? Sim. Os problemas não acabaram. Mas Ele teve uma mãe humana. Mãe de Deus. Agora está tudo tranquilo. Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo também? É Deus também? É Deus? Está lá a questão de Jesus. O problema não acabou. Mas se Ele é Deus, como é que... Mas não é homem também? Como é que Ele é Deus e homem? Legal. Ele tem 2 naturezas, uma pessoa e uma hipótese. Que bom, agora está tudo tranquilo. Não. Mas se Ele tem 2 naturezas, Ele tem 2 vontades? Vocês estão vendo? Isso são 600, 700 anos de gente brigando. Por quê? Isso é a teologia. Você está fazendo perguntas sobre o dado revelado. E nós estamos aqui, 2000 anos depois de Jesus Cristo, praticamente, da sua morte e ressurreição, do seu nascimento, fazendo as mesmas perguntas que os padres que estavam lá em Calcedônia, no ano 431, estavam fazendo e estavam brigando, um excomungando o outro, um brigando com o outro, trancando a porta, impedindo que entrasse, um dando um bofetão, uma bofetada. É assim. Vocês acham que essas coisas hoje, a crise na igreja, nessa época dos concílios cristológicos, teve o sínodo africano que descomungou o Papa? Hoje, o fulano criticou o Papa, é o fim do mundo. Tinha sínodo que excomungava o Papa! Porca miséria! Oh, meu Deus! Já tivemos 3 papas brigando. Fizeram um estardalhaço, porque tinha um aposentado e outro trabalhando. Jesus amado! Então nós tivemos 3 tentando pegar o cargo. Meu Deus! Nunca vi. O cargo de Papa devia, agora está mais perto do cargo do coordenador do grupo de oração. Ninguém quer, né? Não é? Tem que fugir, né? Antes era cobiçado, agora, meu Deus. Vocês riram porque essa piada tem contexto. É ou não é? Não é? Isso é o princípio da hermenêutica, tem contexto, eu sei o que está acontecendo. Eu li a bula do remédio que vocês tomam. Brincadeira, eu amo os carismáticos, tá? Um dos meus padrinhos de casamento era o coordenador de ação da renovação carismática. Richardson, talvez alguém os conheça. Richardson Sesconeto, é um grande amigo meu. Muito bem, ficou clara essa questão? Então, aprendam a separar os níveis de discussão. Ficou claro? Ficou claro? Certinho? Limpo, cristalino? Que alguns vêm trazer questões, por isso que é bom que venham conversar no intervalo, trazer. Mas veja, tem que tomar muito cuidado em fazer, tanto que vocês vão dizer assim, eu tento explicar o que o Ratzinger diz. Se não ficou claro, eu explico de novo. Mas ontem eu ainda disse isso. Não tentemos dizer o que os padres conciliares não disseram. Porque muitos teólogos tentam fazer isso, e depois ele não tem noção das consequências que isso tem.
Certo? Então assim, ficou claro ou não ficou? Então, por isso, vejam que nós estamos num nível aqui que não basta só o nível filosófico, é um nível linguístico. Ontem eu falei para vocês, o esforço teológico também é um esforço de tradução. Né? Como é? O que você fez no seu casamento? No dia do seu casamento, o homem disse para o padre? O Tião disse pro Ronaldo Paraíba que eu tinha aprontado na casa dele no casamento. Tinha aprontado na casa dele. Eu tinha aprontado na casa dele no casamento. O Ronaldo Paraíba ficou preocupado com o que você tinha aprontado. Isso. Só que um bom mineirês aprontado é que você se arrumou lá, né? Estão vendo? Né? Estava aprontando a sanhada na casa dele, né? Tem que tomar cuidado. Para concluir, Jesus de Nazaré, vamos falar. Já leram tudo? Não? Não, sim. Quem já leu tudo? Todos já leram tudo? Muito bem. Como é que Jesus aparece aí? Acho que até pus outro slide aqui. Ó. Você conseguiu colocar aquela imagem no último slide? Vamos ficar com essa imagem. Aqui, ó. Por enquanto essa. É uma imagem da... Vamos lá. O que isso significa? Quem são os personagens aí? Vocês devem saber isso. Por que Pedro sugeriu as tendas? Senhor, façamos 3 tendas. Vocês que eu vou falar porque vocês gostam de morar em tendas, pelo visto, né? Em barrar. Façamos uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para ti. Por quê? Tenda do encontro, perfeito. O que mais? Morada de Deus, a Shekinah. Shekinah é a glória. Você sabe que o texto, né? Você sabe disso, que quando diz o verbo se fez carne e habitou entre nós, na verdade, deveria ser traduzido como? Acho que até a Bíblia CNBB traduz assim. O verbo se fez... Pega o prólogo de João. Você está com a Bíblia da CNBB, né? A Eriquinha, minha auxiliar aqui para assuntos biblísticos. Pegue o prólogo de João. Capítulo 1 de João. Vou pegar aqui. Aqui ele traduz como verbo. Ó, a letra A, vamos ver aqui. Vê a Bíblia de Jerusalém. João 1:14. Vamos ver como as Bíblias traduzem. Peguem cada João 1:14. Procura essa bolinha aqui para mim. É muito pequenininho para eu ver. Onde é que está lá? João 1:14. Aí, a de que Bíblia é essa? A Bíblia do Peregrino traduz como acampou. A de... Jerusalém. Jerusalém. Leia. Habitar, né? E habitou entre nós. Ali como é que tá? A palavra se fez carne e veio morar entre nós. Morar, habitar, acampar. Veja que as coisas vão mudando. Com certeza a Bíblia, alguma nota explicativa tem. Morada de Deus. Tenda da morada de Deus no deserto. A Bíblia da CNBB coloca uma notinha explicando o morar. Tenda da morada de Deus no deserto. O morar tem a ver com tenda. É morar em tenda. Por isso acampar. Tem aí a tenda? Armou a tenda? Esse é o verbo a tenda, armou a tenda entre nós. Armou a tenda entre nós. Vocês conhecem aquela música do Padre Zezinho, Shekinah e Emanuel? Consegue mostrar? Shekinah e Emanuel, vamos lá. Perfeito. Glória é Shekinah. Como é que Deus se manifestava no Antigo Testamento no deserto? Duas formas. Com uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça, na nuvem. Nuvem e coluna de fogo. Vocês já repararam
que isso aparece na vigília pascal? Se vocês prestarem atenção no Exultet, no canto do Exulte, o padre ou o diácono ou o cantor vão dizer o seguinte, eis de novo nessa noite a coluna luminosa. É a glória de Deus, é a Shekinah. Tanto que São João vai dizer, o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória é Shekinah. Conseguisse achar Shekinah aí? Presta atenção nessa música do Padre Zezinho. Vamos lá. Shekinah. Apareceu lá no acampamento, montou a sua tenda entre nós, compartilhou dos nossos sentimentos. Ouvia pressuroso a nossa voz. Shekinah, Emanuel. Shekinah, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Aprendendo, Shekinah, comigo. Shekinah, Emanuel, Deus desceu do céu. Deus desceu do céu, Visitou. visitou, se revelou, Deus se revelou. Católico do esquenta-banco. Atrás de Jesus. impressionou por sua caridade, chorou com quem chorava demais, foi semeando luz e liberdade, encheu o acampamento de paz. Cantar junto. Shekinah. Shekinah, Emanuel, Deus desceu do céu, Lá no fundo. Visitou. visitou, se revelou, Deus se revelou. Vejam, Ele se encarnou e nós vimos a sua glória. Deus é a Shekinah. Não. Perfeito. O que é central aqui para nós? Quando acontece a transfiguração, e Ratzinger em Jesus de Nazaré mostra muito isso, o contexto da transfiguração é que, enquanto eles estavam no monte, lá embaixo na cidade acontecia uma festa judaica. Ratzinger acentua muito isso, que os grandes momentos da vida de Jesus seguem o calendário judaico litúrgico. E naquela época estava acontecendo a festa das tendas ou das cabanas, para lembrar a época em que o povo habitava no deserto. Um episódio de The Chosen, né, Maria Cecília? Aparece isso claramente, em que eles estão montando tendas para lembrar o tempo que vivem no deserto. Não é? Por que isso é importante? Porque na mentalidade judaica, quando Jesus, para muitos grupos, o Messias viria durante a festa das tendas. Estão entendendo? Você imagina Pedro, um legítimo judeu, Pedro, Tiago e João, sabendo dessa fé de Israel, porque o habitar em tenda, porque a tenda era a época em que o povo era guiado por Deus, não é? A tenda do encontro, a Shekinah, a glória, a nuvem e a coluna de fogo, era Deus no meio do seu povo, não é? Não era isso? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente, mais alto, gente, alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Agora com gosto, né?
também sou teu povo, Senhor. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus andava no deserto e alguém à sua frente. A glória de Deus estava ali. Perfeito. Mas o que é importante a gente reter aqui? Que se Jesus se transfigura diante dos discípulos, do seu círculo mais íntimo, veja que Jesus se transfigura enquanto ele está em oração. Quando Jesus está rezando, ele se transfigura e Deus mesmo fala para os discípulos: este é meu filho. Estão vendo? Aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, são convidados a participar do momento mais íntimo de oração de Jesus. E para prepará-los para a crucificação, porque a transfiguração prepara os discípulos para a transfiguração, para o horror da crucificação, prepara os discípulos para o horror da crucificação, para que eles saibam a glória que lhes espera. Deus mesmo diz, atesta a filiação de Jesus em relação a ele. E aparecem 2 figuras que são fundamentais. Eu escolhi esse ícone, porque vocês podem perceber, o monte é sempre o lugar da manifestação de Deus. Não é? Pode ver que os montes, os lugares altos, sempre foram considerados lugares onde Deus se manifesta. Se vocês pegarem a Bíblia, tem vários montes que são sagrados nesse sentido, porque foram lugares de teofanias. O principal é o Monte Horebe. Se vocês perceberam, Moisés subiu a montanha e viu a quem? Viu, entre aspas, né? No sentido de olhou, ou ouviu, não viu o rosto, como Deus lhe privava. Então, Moisés é uma figura interessante, porque diz assim, Moisés falava a Deus como se fala um amigo, mas ele ouvia e não via o rosto. Mas Deus dizia, mas meu rosto você não vai ver. E Moisés, deixa-me ver a tua glória. Deus disse, te escondem atrás da pedra, que eu vou passar. E é como se Moisés visse a glória de Deus, mas não viu o seu rosto. Moisés não viu o rosto de Deus. Esse é o detalhe. Segunda coisa, Elias sobe a montanha. Deus não está no fogo, não está na tempestade, Deus está na brisa. Você tem o representante da lei que sobe o monte e vê a Deus, vê aqui no sentido, entre aspas. Você tem um representante máximo, vamos dizer assim, do profetismo, né? Elias, que talvez uma das figuras mais fortes entre os profetas, né? Pela sua força, sua violência, sua virulência, sua paixão. E ele sobe o monte e Deus se lhe manifesta. Então nós temos Moisés, que sobe a montanha e vê Deus como vê um amigo, não vê o seu rosto. Elias sobe e Deus não está na tempestade, está no fogo, mas está na brisa. Ele também sobe o Horebe, Sinai. E enfim, diante dos apóstolos, sobre um monte, aparece enfim o rosto de Deus. Estão vendo? Em Jesus está o rosto manifesto daquele que os dois só intuíram. Ele não viu o rosto, ele sentiu a brisa, mas Deus se manifestou com eles no monte. Até que Deus escolhe um novo monte e coloca um do lado do outro, frente ao seu rosto. Entenderam? Em Jesus está essa realização, essa teofania. Mas eu quero me concentrar em Moisés. O que o texto diz? Eu mostrei para vocês, antes de tudo, quais eram as 3 expectativas básicas do messianismo judaico. No Antigo Testamento se desenhou uma esperança messiânica em 3 formas. O Messias poderia ser um profeta, seria um rei, em primeiro lugar, né? Ou de uma linhagem real, descendente de Davi, ok? Poderia ser um profeta, mas não qualquer profeta. Poderia ser um profeta,
mas sobretudo um profeta como Moisés. E uma esperança um pouco menos conhecida, mas também real, de que ele poderia ser um sumo sacerdote, um sacerdote. Tanto que João Batista era sacerdote. Não era? Você sabe que João Batista era sacerdote, né? Como filho de Zacarias, ele era sacerdote por ser da tribo de Levi. Nunca esqueço desse dado. Chegam para João Batista e acham que ele é o Messias. Ele diz, não. Daí o Padre Zezinho também canta muito bem. Não sou a luz. Mas sei de quem ela veio. Não é? Veja, ele é um sacerdote, pregando com força, com vigor, mas ele é o Messias. Ele diz, não sou eu. Eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Entenderam? Por quê? Essas três expectativas se misturam. O que Ratzinger vai dizer em termos bem simples? Enquanto a maior parte do povo esperava um rei Messias, um Messias rei, como foi Davi, Jesus evitou ao máximo pôr acento no seu messianismo real davídico. Quando ele vai se apresentar, ele se apresenta mais como o cumprimento da expectativa de um novo Moisés. Estão entendendo? Prova disso é o sermão da montanha. As bem-aventuranças são, vamos dizer assim, os mandamentos do Novo Testamento. Não é ocasional ele ir para um monte pregar. Não é algo aleatório. Vamos lá. Muito bem. Ali no comecinho, no livro do Deuteronômio, encontra-se uma promessa muito diferente da esperança messiânica de outros livros do Antigo Testamento, mas que tem uma importância decisiva para se entender a figura de Jesus. Não se promete um rei de Israel e do mundo, um novo Davi, mas um novo Moisés. Porém, o próprio Moisés é considerado um profeta. Em contraste com o mundo das religiões do entorno, a qualificação de profeta introduz aqui algo peculiar e diverso que, como tal, só existe em Israel. Essa novidade e diferença derivam da singularidade da fé em Deus que foi concedida ao povo de Israel. Vamos descer um pouquinho. O capítulo 18, achem lá. O capítulo 18 do Deuteronômio, que qualifica todas essas formas de apoderar-se do futuro como abomináveis aos olhos de Deus, contrapõe essas artes da adivinhação o outro caminho de Israel. Veja, só para vocês entenderem um pouco. O Antigo Testamento, isso é até analisado na sociologia da religião, o Antigo Testamento é caracterizado por uma luta entre os profetas e os magos. Elias é prova disso. Os sacerdotes de Baal, na verdade, ali eram magos, né? Porque há uma diferença entre magia e religião. Religião é adoração de Deus. Magia é coação, é quando você faz um ritual e tenta obrigar uma divindade, um espírito para fazer o que você quer. Entenderam? Então, os profetas do Antigo Testamento eram inimigos declarados dos magos. Porque imagina, para um judeu que acredita na total soberania de Deus, na total transcendência de Deus, vocês acham que qualquer ritualzinho vai obrigar Deus a fazer o que você quer? Não. Então, eles abominavam a magia. Eles eram contra o sacerdócio? Não. Eles eram contra a hipocrisia que estava por trás de certas práticas sacerdotais. A pessoa vai lá e oferece o sacrifício para ficar em paz com Deus, com a sua consciência, mas não exerce a caridade devida. Daí vem o sentido de quero misericórdia e não sacrifício. Certo? Deste contexto, vem essa figura de um profeta excelente, que não é um adivinho, como a gente viu. O caminho da fé o faz na forma de uma promessa. O Senhor teu Deus suscitará para ti, no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele darás ouvido. Não é à toa que Jesus algumas vezes diz: o que vós ouvistes dos antigos, isso. Eu, porém, vos digo. Vocês sabem o poder dessa afirmação? Os antigos disseram: eu,
porém vos digo. Jesus está legislando. Ele está dizendo assim, eu sou o novo Moisés. Agora, em mim está a nova lei. Eu sou a lei. Entenderam? E tem uma coisa muito bonita que eu gosto muito, para além de Bento XVI, que também ensinou essas coisas. No Antigo Testamento havia uma promessa de uma nova aliança. Não havia? Se você pegar os profetas, você vai ver a promessa de uma nova aliança. E Jesus usa esse termo. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Com isso ele está pegando e dizendo, olha, eu estou realizando agora tudo que os profetas prometeram para vocês. Mas que aliança é essa? Não, quase. Essa nova aliança é a aliança que vai realizar em torno do seu corpo e do seu sangue. Mas lembra que uma das promessas proféticas, e que vocês carismáticos gostam muito, né? É, tirarei do vosso coração um coração de pedra e colocarei nele um coração de carne. Por que pedra? Porque pedra remete às pedras da lei. Então, a lei não vai estar mais escrita na pedra só. Ela tem que estar escrita nos corações. E quem é que escreve essa lei nos corações? O Espírito Santo. O que acontecia no Monte Sinai enquanto havia a revelação de Deus para Moisés? Ele pegava fogo. Fogo saía do monte. Vem no Novo Testamento, Pentecostes é fogo. É a nova lei, a lei escrita nos corações. Por isso São Paulo vai poder dizer, vós sois carta de Cristo. Porque a lei de Deus está escrita em vocês. Na carne, na alma, no coração de vocês. Certo? Então Cristo é esse novo Moisés que pelo Espírito vem escrever a lei em nós. Nos nossos corações. Entenderam? Então continuando. Desse modo, Israel voltaria a cair exatamente na situação que os profetas tinham encargo de impedir. A conclusão do Deuteronômio volta outra vez para a promessa e faz uma mudança radical e surpreendente, que vai muito além da instituição profética e que outorga a figura do profeta seu verdadeiro sentido. Ali se diz, nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor conhecia. Ou seja, o novo Moisés é aquele que fala a Deus face a face. Em Jesus não só está aquele que fala a Deus face a face, é aquele a quem, vamos dizer assim, em quem nós encontramos a própria face de Deus. Certo? Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces. Ele perguntou pelo Pai, olha a unidade. Mas há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces. Sobre essa conclusão do 5º livro de Moisés, paira uma singular melancolia. A promessa de um profeta como eu não se cumpriu ainda. Então vê-se claramente que com essas palavras não se fazia referência só à instituição profética que já existia, mas a algo distinto e de maior alcance. Era um anúncio de um novo Moisés. Então veja, Moisés era considerado profeta, mas deveria vir um profeta que fosse como Moisés. Maior do que ele, melhor do que ele. Porque vieram inúmeros profetas depois de Moisés, mas nenhum como ele. Nenhum com autoridade de dizer, o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Então devia vir um profeta como ele. Um pouco mais abaixo. E qual é a característica fundamental disso? Lá os 2 últimos parágrafos. Nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés. Esta afirmação dá um giro escatológico à promessa de que o Senhor teu Deus suscitará para ti um profeta como eu. Israel pode esperar por um novo Moisés, que ainda não apareceu, mas que surgirá no momento oportuno. E a verdadeira característica desse profeta será a de tratar com Deus face a face, como um amigo fala a seu amigo.
Seu traço característico é o acesso imediato a Deus, de modo que pode transmitir a vontade e a palavra de Deus em primeira mão sem falseá-la. É isso que os salva, é isso que Israel e a humanidade estão esperando. Mas neste ponto devemos recordar outra história digna de menção sobre a relação de Moisés com Deus, que se relata no livro do Êxodo. Ali nos é narrada a petição que Moisés faz a Deus: mostra-me a tua glória. A petição não é atendida. Não poderás ver a minha face? Moisés se coloca em um lugar próximo a Deus, na fenda de uma rocha, sobre a qual ele passará com sua glória. Enquanto passa, Deus o cobre com a sua mão, e só ao final a retira. Tu me verás pelas costas. Minha face, porém, não se poderá ver. Esse misterioso texto desempenhou um papel fundamental na história da mística judaica e cristã. A partir dele, tentou-se estabelecer até que ponto pode chegar o contato com Deus nesta vida e onde se situam os limites da visão mística. Com relação à questão que nos ocupa, fica claro que o acesso imediato de Moisés a Deus, que o converte no grande mediador da revelação, no mediador da aliança, tem os seus limites. Não pode ver o rosto de Deus, embora lhe seja permitido entrar na nuvem da proximidade de Deus e falar como ele é um amigo. Assim, a promessa de um profeta como eu leva em si uma expectativa maior, ainda não explícita, ao último profeta, ao novo Moisés, outorgar-lhe-á o dom que se negou ao primeiro, ver real e imediatamente o rosto de Deus, e por isso poder falar com quem o vê plenamente e não só com quem o vê de costas. Esse fato se relaciona com a expectativa de que o novo Moisés seja o mediador de uma aliança superior àquela que Moisés pôde fazer no Sinai. Nesse contexto, devemos ler o final do prólogo do Evangelho de João. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Em Jesus se cumpre a promessa do novo profeta. Nele se faz plenamente realidade o que em novo Moisés era imperfeito. Ele vive diante do rosto de Deus, e não só como amigo, mas ele não vive só como amigo, ele vive como filho. Sublinhe isso com bastante vontade. Vive na mais íntima unidade com o Pai. Apenas partindo dessa afirmação pode-se entender verdadeiramente a figura de Jesus, tal como nos mostra o Novo Testamento. Veja, por que eu escolhi esse capítulo? Porque aqui Ratzinger resume a sua perspectiva sobre Jesus. Próximo parágrafo. Novo Testamento sobre a precedência da doutrina de Jesus, sobre a chave para explicar o seu comportamento, só se pode responder a partir desse ponto. A reação de seus ouvintes foi clara. Essa doutrina não procede de nenhuma escola. É radicalmente diferente do que se pode aprender das escolas. Não se trata de uma explicação segundo o método interpretativo que se comunica nas escolas. É diferente. É uma explicação com... Quando diz que Jesus pregava com autoridade, diz muita coisa. Não diz que ele era só sábio, que ele era inteligente, que ele tinha lido muitos livros. Não é isso que diz. Diz que ele fala com autoridade, é uma autoridade legislativa. É a autoridade de quem pode decidir sobre a lei. É alguém que pode dizer o que a lei é. É a palavra definitiva. Tanto que Jesus, então, aí está o escândalo dele com os fariseus. Aí está a briga com os fariseus. O fariseu era um rigorista. Vocês imaginem na cabeça de um fariseu, um galileu, dizer que é o Messias, que é o Filho de Deus, e exercer na prática o papel de legislador de uma nova aliança. Não era uma disputa de interpretação, como tinha muita no tempo dele, em que uma escola dizia de um jeito, era mais rigorosa, a outra era mais flexível. Muitos grupos. Então, assim, é gente brigando, né? Gente brigando para interpretar um versículo. Jesus se coloca acima de todos esses. Ele não só dá uma interpretação alternativa, ele completa, ele amplia, ele eleva, ele suprime, vamos dizer assim, no sentido... Tem coisa que vai ficando caduca. É só a questão depois dos alimentos com Pedro.
O que torna o homem puro não é o que entra, mas o que sai da boca. Tudo isso é um rompimento muito radical com essa interpretação farisaica, por exemplo. Então veja, Jesus põe em perigo para eles toda a estrutura do judaísmo, porque ele se coloca no lugar da lei e do legislador. Ele é e mais do que tudo, ele é o legislador porque ele é a lei. Esse é o fundamental. Tanto que aí vai aparecer uma frase que é muito importante, né? Ele vai falar sobre a questão da sua doutrina. Então, continuando. A doutrina de Jesus não procede de nenhum ensinamento humano, seja de que tipo for, mas sim do contato imediato do Pai, com o Pai, do diálogo face a face, da visão daquele que repousa no seio do Pai. É a palavra do Filho. Sem esse fundamento interior, seria uma temeridade. Assim consideram os eruditos os tempos de Jesus, precisamente porque não quiseram aceitar o fundamento interior, o ver e o conhecer face a face. Vamos lá. Último parágrafo aqui com Adolf von Harnack. A famosa tese de Adolf von Harnack, segundo a qual o anúncio de Jesus seria um anúncio do Pai, do qual o Filho não tomaria parte, levando à conclusão, portanto, de a cristologia não pertenceria ao anúncio de Jesus, é uma tese que se corrige por si mesma. Jesus somente pode falar do Pai como faz, porque é o Filho e está em comunhão filial com Ele. A dimensão cristológica, isto é, o mistério do Filho, como revelador do Pai, portanto, a cristologia está presente em todas as palavras e obras de Jesus. Aqui se ressalta outro ponto importante. Dissemos que na comunhão filial de Jesus com o Pai, pelo ato da oração, também a alma humana de Jesus ficou envolvida nessa comunhão. Quem vê Jesus, vê o Pai. Desse modo, o discípulo que caminha com Jesus se verá comprometido com Ele na comunhão com Deus. Isso é o que realmente salva. Transcender os limites do ser humano, algo para o qual já estava predisposto desde a criação, com esperança e possibilidade por causa da sua semelhança com Deus. Para já apontando aqui para a nossa finalização, tomando a Jesus de Nazaré, quem está com... é a parte da transfiguração. Vamos pegar um pouquinho a transfiguração, que vai nos ajudar a entender. Então Jesus foi transfigurado diante deles. Diz simplesmente Marcos e acrescenta com um pouco de estupidez e quase balbuciante diante do mistério. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Mateus utiliza palavras grandiosas. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Lucas é o único que tinha mencionado antes o motivo da ascensão. Subiu a montanha para orar. E a partir daí explica o acontecimento do qual os 3 discípulos são testemunhas. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. A transfiguração é um acontecimento de oração. Vê-se claramente o que acontece na conversação de Jesus com o Pai. A íntima compenetração de seu ser com Deus, que se converte em pura luz. Em seu ser, um com o Pai, o próprio Jesus é luz da luz. Estão vendo? Por isso que no credo a gente diz, Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Nesse momento, percebe-se também pelos sentidos o que é Jesus no mais íntimo de si e o que Pedro trata de dizer em sua confissão. O ser de Jesus na luz de Deus, seu próprio ser luz como filho. Aqui se pode ver tanto a referência à figura de Moisés, como a sua diferença. Ao descer do monte Sinai, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia depois de o Senhor ter falado com ele.
Ao falar com Deus, sua luz resplandece nele, e ao mesmo tempo fá-lo resplandecer. Mas é, por assim dizer, uma luz que lhe chega de fora, em Moisés, né? E que agora o faz brilhar. Pelo contrário, Jesus resplandece do interior. Não só recebe a luz, mas também Ele mesmo é a luz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe uma luz que me ensina onde devo. Vamos lá. Bom, essa é boa. Vamos lá. Vamos cantar para ir concluindo. É canto de primeira comunhão, né? Vamos lá. Vamos deixar o profissional. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, me ensina dar o seu jeito de amar. Vamos lá agora. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Então esse foi o itinerário que nós fizemos até agora. Estamos fazendo um pouco um arremate para a gente já começar a concluir o nosso trabalho. Vamos lá, fazer uma revisão. Para estudar a Cristologia, nós devemos olhar para 3 aspectos do mistério de Jesus. Quais são? História, pessoa e missão. Perfeito. Ratzinger desenvolveu mais ou menos em 3 fases as suas preocupações cristológicas. Na primeira fase, qual foi a sua preocupação? Como? Pode pegar a anotação agora. Apresentar um conceito atualizado de salvação, de redenção, para um homem contemporâneo. Segunda questão. Defender a validade do dogma cristológico da igreja antiga. Ou seja, o que a gente crê, Calcedônia ainda vale. É o que a gente crê. Por mais que tenha um monte de teólogo aí, discutindo, querendo amenizar, a fé calcedônica, ou calcedoniana, é a nossa fé. Que precisa ser explicitada, entendida, mas é o ponto de maior maturidade da fé cristológica, né? De maior clareza. Terceiro aspecto, nós não podemos renunciar ao credo e à liturgia, porque não esqueçam, a liturgia é onde a fé é celebrada. Lex orandi, lex credendi. A norma da oração é a norma da fé. Na liturgia, o dogma é celebrado, é a fé celebrada. Por exemplo, o dogma da Assunção, por exemplo, nós encontramos nos testemunhos litúrgicos a prova da crença perene na Assunção de Maria. Então, a liturgia tem valor de prova para a fé, certo? Por isso que a liturgia tem que ser tão cuidada, por isso que tem que cuidar com a música na liturgia, porque às vezes a gente introduz tanta coisa, música protestante, música não sei o quê, quando a gente percebe, a gente está introduzindo textos, estilos, mentalidades, e dados mesmo teológicos que não harmonizam com o conjunto da fé que a liturgia busca expressar. Então, tanto que os arianos, quando queriam espalhar sua doutrina, eles faziam música. Então, já lá no século III, IV, nós já tínhamos gente fazendo música, porque sabia do poder da música para transmitir uma doutrina. Não é? Então, esse é um dado. Então, na liturgia e no credo, que é uma fórmula batismal, nós vamos ver o dogma sistematizado. E isso não contrapõe-se à Bíblia, ponto.
Segunda preocupação de Ratzinger, da década de 80 em diante, até o ano 2000. Qual é a preocupação central? Desenvolver uma cristologia espiritual, também num confronto intelectual com uma cristologia da libertação, ou seja, numa redução de Jesus a um Messias político, um Messias que vai trazer melhores condições para essa existência. Não, ele é um Messias completo, tem todas as dimensões. Claro que na vida de Jesus tem a dimensão política. Ele é perguntado sobre impostos, ele é supliciado pelo Império Romano, é claro, mas ele é completo, ele é o profeta, nós estamos vendo, ele é sacerdote, ele é o novo sacerdote, ele é profeta, ele é rei, mas tudo numa modalidade muito singular. Então Jesus é o novo Salomão, é o novo Elias, é o novo Abraão, é o novo Moisés, sobretudo na perspectiva de Ratzinger. Ele é o novo tudo, não só como uma nova versão melhorada, mas uma versão muito superior. Então reduzi-lo a um aspecto, colocar uma lupa em cima de um aspecto da vida de Jesus, exagerar e construir todo um edifício teológico em cima disso, é sempre redutivo. O mistério de Jesus é muito mais complexo, muito mais amplo, e diz respeito a uma dimensão que, vamos dizer assim, eleva a nossa humanidade. Porque veja, claro que todos nós nos preocupamos com matéria, nós vivemos o dia todo trabalhando para ter dinheiro para pagar conta, mas nós sabemos que isso, isso não é a vida, na sua totalidade. E quem vive esse materialismo aridificante, esterilizante, não sabe a promessa de amplitude de sentido da vida que Cristo oferece. Eu quero acentuar muito isso. Nós aprendemos que Jesus é o homem por excelência. Ele promete para você e para mim, para você homem e mulher, a vocação auto-humana que nós somos chamados. Alguém até mencionou antes, né? Por que Jesus assumiu a nossa humanidade? Para nos divinizar. Qual é a promessa que a serpente deu para Adão? Como isso aqui, vocês serão como deuses. Ratzinger e outros vão dizer, não, mas o problema não é a promessa dela. A serpente não prometeu uma coisa errada. Porque o nosso objetivo é ser como Deus. Ratzinger não disse isso? Não é isso? O problema é a imagem de Deus que a serpente ofereceu. De um déspota, de um tirano, daquele que tira a liberdade do ser humano. Jesus veio corrigir isso. A imagem de Deus é a imagem de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então preste muita atenção nisso. Jesus vem corrigir todas as imagens falsas e se apresenta como o verdadeiro rosto de Deus. E diz, não, vocês podem ser como Deus. Da mesma forma que eu assumi a carne humana, vocês podem assumir a divindade. Mas desde que me tenham como parâmetro. Certo? Como tenham como modelo, como meta, daquele que eleva a humanidade. Então, a humanidade pelo pecado rebaixou-se. Cristo rebaixou-se entrando na humanidade. Para quê? Para elevá-la. Para elevar nossa dignidade. Né? Tem uma música aqui, vos ameis, como é? Uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Agora o parâmetro é muito mais difícil. Eu vos dou o meu mandamento, que vos ameis como eu vos amo. Como eu vos amei. Porque Jesus vem descortinar essa face de Deus como um Deus amor, como entrega. Terceira fase, ele já vai entrar nessa discussão de Jesus de Nazaré, nessa cristologia, evidentemente, não como manual, mas mais narrativa a partir da vida de Jesus, e vai acentuar justamente isso. Duas coisas que vocês não podem perder. Ratzinger, para finalizar, ele vai propor uma exegese canônica. Nesses textos ele usou a expressão hermenêutica da fé. Em Jesus de Nazaré ele vai chamar de exegese canônica. Qual é o princípio básico de uma exegese canônica? Você não pode ler a Bíblia a não ser na sua unidade. Você não pode ler o Antigo e o Novo Testamento de forma isolada, mas tem que olhar a globalidade dos textos para que a visão de Jesus que é apresentada aí seja credível, no mais profundo do termo, ou seja, digna,
de fé teologal, certo? Na resposta da fé teologal. Então, essa é a imagem que vai desenhando ali. Retomando dos textos, habilitação, reencontro entre Escritura e dogma. O ser de Jesus é a sua obra. Na oração de Jesus nós encontramos o eixo da sua vida e do seu mistério. Jesus é filho, é o núcleo da sua identidade, a sua filiação em diálogo permanente com o Pai. Se eu quero conhecer Jesus, eu tenho que mergulhar na sua oração. E esse Jesus, que é muitas coisas, é o eu sou, é o Filho, ele é, enfim, aquele grande profeta, muito acima de qualquer profeta, porque ele é Deus, porque mais do que ver Deus face a face, Jesus é a face de Deus. Certo? Alguma pergunta? Alguma coisa? Resta a pergunta. E para vocês? Quem é Jesus? É hora de vocês falarem, eu já falei demais.